Pode começar, Malu? Pode começar. Obrigada. Então, vamos lá. Gente, olha só. Como eu sempre falo, né? Capítulo 20 do livro, né? No Limiar do Infinito, Jesus e Ação, o 20º capítulo. Que eu digo que tem tudo a ver com o outro lá. Então, vamos lá. Alguém quer ler para mim? Que eu estou meio... Você quer que eu leia? Por favor, Marli. Pode começar? Pode. Jesus e ação, espírito e matéria. Em todo o seu ministério, por 2 vezes apenas, o Senhor se preocupou com o alimento material para aqueles que o buscavam, nas inesquecíveis horas da pregação. Em ambas, utilizou-se dos recursos parafísicos da sua extraordinária força na condição de sublime organizador da Terra. Sempre esteve voltado. Oi. Dá um tempinho aí nesse parágrafo, só. Tá bom. Só falar uma coisinha rapidinho. Olha só, a Joana começa nos falando que só por 2 vezes Jesus se preocupou com o alimento material, né? Pão e peixe. Lembra a multiplicação dos pães e peixes? 2 vezes. E aí ele fala aqui, né? Como que ele fez isso? Com recursos parafísicos. Eu já comentei sobre isso algumas vezes no livro Gênesis, tá? No capítulo 14, o capítulo dos fluidos. Eles falam lá, lembram? Vou dar só uma pincelada aqui. É que Jesus movimentou os átomos e as moléculas para produzir, né, essa materialização como um químico, lembra? Como um químico move os átomos e aí promove luz, promove cor, promove cheiro. Então, Jesus, né, governador da Terra, movimenta aí esses átomos e essas moléculas como ninguém. Já estudou física e química, ó. E aí ele consegue fazer isso. Mas se vocês quiserem ler aí o capítulo 14, está na Gênese, vai explicar direitinho aí sobre esses recursos parafísicos que Jesus fez aí na multiplicação de pães e peixes. Pode continuar, Marli. Sempre esteve voltado para a problemática espiritual da criatura humana, sem dúvida a sua real importância. Mesmo quando os discípulos demandavam as cidades para a aquisição dos mantimentos materiais indispensáveis, ele permanecia pelas cercanias, onde dava curso ao relevante ministério da vida eterna. Numa dessas ocasiões, então, chamou... Só um pouquinho, Marli. Então, olha só, gente. Quando eles iam atrás de mantimento, comida e coisas, Jesus não ia. Jesus está preocupado com outras coisas. Qual é a alimentação que Jesus quer para a gente, né? É o pão espiritual, o pão da alma. Esse aí é o aprendizado espiritual, aquele que fica, aquele aprendizado. Lembra no Evangelho que a gente vai levar essa bagagem para a vida verdadeira. E aí a gente lembra de Marta e Maria, né? Exatamente. Marta e Maria. A Marta está lá, trabalhando na casa, aí faz comida, aí faz isso aqui, papai, ppp. E a Maria está sentadinha lá aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. E aí Marta vai e admoesta. Jesus, pede para Maria me ajudar. Ele falou, Marta, Marta, a Maria está pegando a melhor parte. Você que tem que sentar aqui do lado da Maria para ouvir o que eu tenho para falar. Então, é bem isso aí, né, gente? Jesus quer o aprendizado espiritual, o que a gente vai levar, nossa bagagem, intelecto moral que nós vamos levar para o lado de lá, certo? Continua aí, Marli, para a gente. Numa dessas ocasiões, chamou o moço rico e com ele dialogou docemente, despertando-o para as legítimas posses e virtudes,
aquelas que não são tomadas nem se perdem ante a injunção da morte. Tá, dá uma pausa. Então, ela vai falar aqui das ações de Jesus, né? E aí ela vem lembrando a história do moço rico. Vocês lembram o mancebo rico? Eu dei essa aula do mancebo rico, isso está na minha cabeça até hoje. Então, olha só. Amélia Rodrigues, lembra, Simone? Primícias do Reino. Eu vou trazer um pouquinho aqui, porque é lindo demais. O mancebo rico, né? Casa luxuosa, ouro, né? Pedras preciosas, tinha saúde, era jovem, esportista, mas o coração dele estava vazio. E aí ele ouviu algumas coisas de Jesus, né? Procurou à beira do lago de Genezaré. Isso aí está em Primícias do Reino, capítulo 5 de Amélia Rodrigues. E aí, chegando lá, olhou para Jesus, de onde o conhecia. Desejou jogar-se ao solo, tal a emoção. E aí ele, né, começa a conversa aí, o mancebo rico e Jesus. Vende tudo quanto tens, reparte-os aos pobres e terás um tesouro no céu, falou Jesus para ele. Ele sentiu-se assim arrebatado, né? A Amélia Rodrigues nos fala, arrebatado, ele estava extasiado. Meu Deus, quem é esse? Irei contigo, Senhor. Mas, olha o mais aí, esse mais é o que lasca a gente. Irei contigo, Senhor, mas eu preciso primeiro competir em Cesareia. Eu aguardei essa ocasião. Eu treinei muito. Ele era um esportista, ele era um corredor de bigas, né? Eu treinei muito, eu comprei os melhores cavalos, nós os adestramos, os jogos estão próximos. O quê? Ele era judeu. E a gente sabe, né? Roma dominava toda a região. Então, ele era, por exemplo, uma esperança para os judeus de que, pelo menos nos esportes das bigas, das quadrigas, os judeus eram melhores, porque a gente já é tão massacrado. A gente paga imposto, eles vêm aqui, eles torturam as nossas esposas, eles fazem a gente de escravo, mas nas bigas nós somos bons. Mas quem é que vai nos representar? Mancebo rico. Ele é o cara. Tá. Aí o mancebo tá lá, né? Eu irei contigo, Senhor, mas agora não. E aí ele escuta de novo a voz de Jesus. Renuncia, segue-me, não há tempo a perder. Em verdade, né? Agora o mancebo está ali, ó, são segundos, gente, segundos dessa conversa, você tem que pensar e decidir. Você não vai ter uma hora não para decidir. Em verdade, não receava dar do que possuía, não receava dar ouro, joias, não receava. Porém, a juventude, os tesouros da vaidade, os caprichos, as honras de família, a ovação diante da vitória, não queria renunciar aos bajuladores. Teria que renunciar a tudo isso? Pensou, né? Pensou o jovem mancebo, porque ele não ia falar essa conversa. A conversa parou quando ele falava assim, ó, renuncia e segue-me é agora. Aí ele está lá, né? Ele tem alguns segundos, ele está pensando, mas eu vou ter que renunciar ao meu esporte, eu vou ter que renunciar à minha juventude, vou ter que renunciar à ovação se eu ganhar a corrida, tudo isso. Aí ele falou, Jesus responde à pergunta mental do mancebo, sim, tudo isso. Agora. Eu não posso seguir-te agora, mestre. Pensamento, hein? Eu não posso seguir-te agora, perdoa-me, saiu a correr. Uma semana depois, numa manobra infeliz, o carro tomba e o seu corpo cai na arena. Jesus vai ao encontro do mancebo, né? A gente sabe que as rodas das bigas cortaram o abdômen do mancebo e ele faleceu ali na hora. Jesus foi ao encontro. Então ele falou, né? A Amélia fala, né? Se você não vem ter comigo, eu venho ter contigo.
Renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. Então, uma das ações, né? Ensinando para a gente o quê? Que a vida, as coisas, a importância é o pão espiritual, né? É o que a gente aprende de moral, que vai fazer com que nós modifiquemos a nossa personalidade. Pode continuar, Marli. Noutra vez, acercou-se do poço de Jacó e pediu água a uma mulher que não lá podia dar, mas que recebeu em troca a linfa pura e viva, que a descedentaria para todo sempre. Sua preocupação... Vamos lá, Marli. Vamos Sim. falar então agora dessa parte aqui. O poço de Jacó. Então, Jesus está chegando com os discípulos, Jesus vai um pouco à frente em direção ao poço. Isso era mais ou menos meio-dia, na Samaria. Essa mulher samaritana, ela ia pegar água nesse poço, esse horário. As outras mulheres iam lá pelo fim da tarde, né? Lembra? Por quê? Porque ela não era considerada pelas outras, era considerada a mulher de uma vida, já estava com o quinto marido e esse marido não era dela. Então, assim, ela não podia sair com as outras. Ela era, como é que eu vou falar? Isolada. Então, vamos lá. E aí Jesus chega, ele é judeu e é homem, ela é samaritana e mulher. E os judeus, lembra, não falam com o samaritano. E o homem não pode se dirigir à mulher, isso é proibido. Aí ele pede água para ela. Mas, peraí, você é judeu, você está falando comigo que eu sou mulher e samaritana ainda por cima? Daí ele fala, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água, tu mesmo pediria a ele que te daria água viva. Lembra? E nunca mais você ia ter sede. Aí ela fala, mas você é mais que Jacó, que deixou esse poço para a gente? Se beber dessa água, jamais terás sede de novo. Então ela fala assim, como assim? Quem é você? Olha, nós estamos esperando, né? Chegar o Cristo, aquele que vai nos ensinar todas as coisas. Aí ele fala assim, sou eu. Ela acreditou, lembra? Ela acreditou porque ele falou muitas coisas da vida dela. E ela acreditou e foi correndo contar para os seus, né? E para os seus próximos, que ele era um profeta, que ele era o enviado. Jesus ficou 2 dias ali ensinando, olha só. Foi uma coisa boa que aconteceu na Samaria, nessa situação com ela. Tá? Pode continuar, Marli. Sua preocupação principal foi para com o espírito imortal, fonte de onde nascem todas as necessidades, aspirações e conquistas. Continua? Depois que ressuscitou, uma única vez, com o fim de auxiliar os discípulos inquietos, mandou Pedro atirar as redes para a esquerda e estas se repletaram de peixes, ameaçando de soborgo pela quantidade a leve e frágil embarcação. Sem cessar, jamais deixou de oferecer em abundância o pão do Espírito às massas esfaimadas e necessitadas. Sua misericórdia vigilante sempre esteve doando. Atendeu aos corpos enfermos, no entanto, libertando das atrozes mazelas, admoestava aos doentes quanto à conduta que deveriam manter a fim de que lhes não retornasse os problemas agravados. Socorreu, generoso... Marli, dá um tempo, só um pouquinho. Então, olha só, né? Qual era o objetivo de Jesus aqui com essas ações que nos traz Joana? O pão do Espírito. Alimentar a alma. Informar para nós as leis do Pai. A parte da alimentação material
para Jesus isso é secundário, não é de importância. E aí o que ele faz? Né? É o pão do Espírito que ele quer nos alimentar. E assim, olha, gente, aí ele atende os enfermos, liberta-os das doenças, né? E ele diz assim, ó, não voltes a pecar. Então está orientando quanto à conduta moral. E aí eu lembro, né? Também Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, capítulo 7. Vamos lá. Gente, Amélia Rodrigues, assim, ela é maravilhosa. Todas as cenas, as passagens de Jesus, como uma novela, ela nos traz. E assim, e também as coisas que não tem em outros livros, ela nos traz todo o contexto das situações ocorridas. Vocês lembram, né? Então vamos lá, olha. Choro, Simão, eu choro sim, de tristeza e compadecido. Isso é uma conversa entre Simão e Jesus, no final da tarde. Ele falou assim, mestre, mas você não está feliz? Olha quantas pessoas a gente curou hoje. Lembra? Eu tenho piedade deles, dos desatinados, eu os lamento, Pedro. Natanael ben Elias, lembram? Natanael ben Elias, o tetraplégico, que desceu pelo telhado da casa de Pedro, estava lotado lá, eles não conseguiam entrar e o tetraplégico tinha que entrar, ele tinha 4 amigos, desceram ele lá de cima. Natanael ben Elias, tu crês? Sim. Como que ele sabe meu nome? Eu te conheço, Natanael, desde ontem. De ontem, ó. Um por um das ovelhas. Simão, neste momento, enquanto pensas e considera o reino de Deus, Natanael, com alegria infantil, comenta sua cura entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros precipitam-se na insensatez e adquirem novos desequilíbrios irreversíveis. Primícias do Reino, capítulo 7, de Amélia Rodrigues. Então, Jesus estava preocupado. Por quê? Lembra dos 10 leprosos? Só um que não ia voltar a ter lepra. Os 10 foram curados, mas 9 iam voltar a adoecer. Ia vir pior. Mas por quê? Que adianta eu te curar, então, se você não muda a sua conduta moral? E é o que estava acontecendo com Natanael. Então, assim, a gente fica pensando, né? Por que é que Jesus, então, vem curar? Já que alguns, né, vão adoecer de novo. E aí, na verdade, a cura é para chamar a atenção. Para quem? Para ele, para Jesus. Para quê? Para que ele possa falar e alimentar o nosso espírito quanto a nossa conduta moral. Muda aí, gente. Muda suas ações. Não é assim que se faz. Vocês lembram o cego de nascença? Ele não precisava vir cego. Mas por que ele veio cego, então, e ainda por cima de nascença? Porque ele combinou lá com Jesus e com os bons espíritos, os espíritos superiores, que ele vinha cego para ser um coadjuvante na emissão da palavra de Jesus. Então, ó, eu vou, você vem cego? Vou. E você me cura e eu vou falar. E lembra? O cego falava assim, vocês... Lá no Sinédrio, imagina, vocês querem ser discípulos dele? Ele me curou. Então vamos lá, pode continuar, Marli. Socorreu. Oi, pode falar, Simone. Eu só queria falar uma coisinha. Você falando aí das curas, né? Porque recebe a cura ali, né? Uma forma de chamar atenção, uma oportunidade. E eu fiquei pensando assim, quando a gente faz aqueles tratamentos espirituais no centro, aqueles tratamentos de passe,
né? Que você vai, frequenta, toma uma série de passes ali, né? E você tem uma melhora, né? A espiritualidade te dá uma cura ali momentânea em relação àquilo, né? Mas que se você não buscar esse pão do espírito, né? Se você não buscar, e você não adianta, né? Ficar só, você vai voltar a adoecer ali, né? Aquele passe, ele vai funcionar por um tempo, aquele tratamento espiritual. Então, eu me lembrei disso, né? Que funciona assim também, né? Que depende da gente, né? A cura está na gente, depende da gente Exatamente. buscar, né? Exatamente. E assim, né? Se não mudar, ele estava triste com o Natanael, né? Porque o Natanael não mudou conduta. E o que vai acontecer com o Natanael? Ele vai ficar tetraplégico? Não. Vai ficar pior do que isso. Então, às vezes, era melhor ter ficado tetraplégico, entende? Porque o importante é que eu estou te curando para chamar a sua atenção, né? Olha, não voltes a pecar. Olha, não faça isso de novo. Olha, faça assim, faça assado. Mas se você, né, não seguir essa orientação que é o pão espiritual, é a sua conduta moral, você vai adoecer de novo e pior. Pode continuar, Marli. Socorreu generoso os portadores das ultrizes aflições morais, todavia, pulcro recomendou-os se libertassem das imperfeições e torpezas, de modo que lhes não sucedessem males maiores. Né? Não voltes a pecar, senão vai ficar pior. Vai, Marli. Libertou alienados em grave desalinho mental da hospedagem de inditosos perturbadores que os vampirizavam e, sem embargo, concitou os pacientes a que não volvesse as conjunturas de sombras donde ora se evadiam. Foi, no entanto, na mensagem de esperança que a sua palavra se eternizou. O pão e o peixe nutrientes atenderam por momentos às necessidades materiais. As afecções, infecções e alienações passaram. As pústulas morais cicatrizaram e os seus portadores foram vencidos pela voragem dos anos. Suas palavras de vida eterna, entretanto, perduraram como a luz dos séculos, apontando rumos, guiando vidas durante já 2000 anos transcorridos e ainda por vir em fora. Tá, Marli, olha só que bacana, né? Então, aqui é a mensagem mais importante do livro, né? Ó, pão e peixe alimentam por um momento, necessidade material, as afecções, né? As infecções, as alienações passaram, ele os curou, ele os atendeu, contanto que não voltem a pecar. Contanto que, né, ele não volte às conjunturas das sombras. O que acontece? As pústulas morais cicatrizaram e os seus portadores foram vencidos pelas voragens dos anos, morreram, né? Fisicamente falando aqui, ó, morreram. Só que assim, ó, na próxima encarnação, a gente espera que essa pústula moral cicatrizada, ela não, como é que eu vou falar? Não abra de novo, não, né? Então, essas chagas morais cicatrizadas, naquele momento, né, podem voltar. Então, assim, na próxima encarnação, a gente tem que manter o aprendizado dessa e não voltar a cair, certo? E olha aí, então tudo isso passa, né? A alimentação, as infecções, a afecção, mas o que nunca passa e nunca vai passar? E que é para ficar mesmo, porque é ensinamento e é para a nossa alma, as palavras de Jesus. Suas palavras de vida eterna, entretanto, perduram
apontando rumos, né? Guiando a vidas. Já tem 2000 anos e ainda vão orientar aí vida e tempo afora. Então, é isso que tem que ficar na nossa alma, no nosso coração, né? O que ela trouxe aqui o título? Ó, Jesus e a ação. Pode continuar, Marli. Não te esqueças da conduta do mestre. Conviveu com os menos favorecidos, dialogou com os mais perturbados, recebeu os portadores de sérias dificuldades, esteve cercado pelos problemas mais chocantes, porém não se fez menor, nem vulgar, nem mesquinho. Não se apequenou, não se ensoberbeceu, nem se colocou em posição que os humilhasse. A todos ajudou, erguendo-os à montanha da esperança, ao lar da bênção e oferecendo-lhes, no momento, a expressão de plenitude que lhes estava reservada, com que os motivava para os cometimentos libertadores. Ninguém lhe ficou à míngua de ternura nem de consideração. Tá, Inimigo... Só um pouquinho. Então, olha só, gente. Foi com os menos favorecidos, né? Conversou com os mais perturbados, né? Com quem tinha sérias dificuldades. E ele não se fez, não se ensoberbeceu, né? Não colocou em posição que humilhasse aqueles que o procuravam. E ele ajudou a todos, né? Sempre oferecendo orientações, guiando, apontando rumos. E sempre assim, né? Ninguém ficou à míngua de ternura e de consideração. Daí eu me lembrei, né? Humberto de Campos, Instantes da Vida, capítulo 19. Jesus e Pedro, lembra? Que aí Jesus fala, Pedro, eu não vim à terra para os sãos. Desde Instantes da Vida. Humberto de Campos, capítulo 19. Olha só. Jesus saía da casa de Jeroboão, em Corazim, para atender a um pedido de socorro, quando 4 publicanos apareceram buscando-lhe o verbo reconfortante. Vocês lembram dessa história? 4 publicanos chegaram lá, já idosos, né? Eles ouviram falar de Jesus, e eles falam assim, nossa, a gente quer entrar nesse reino aí, esse reino dos céus, como é que é isso e tal. Tinham fome de esclarecimento e suplicavam palavras para aquisição de paz e de esperança. O mestre fitou-os e compadeceu-se desses 4 publicanos, né? Chamou a Simão Pedro e pediu-lhe. Chamou a Pedro, por quê? Porque ele estava de saída, ele ia para uma outra casa próxima socorrer alguém. Quando os 4, de repente, apareceram. E aí Jesus pede para Pedro, né? E ele pede para Pedro o seguinte: Pedro, ampara-os com a verdade, prossigamos na nossa tarefa de amor. Daí ele sai e deixa Pedro com os 4. O Pedro, logo que se viu a sós, ficou arredio e casmurro, turrão, até que um deles, dos publicanos, pediu conselhos de como entrar no reino de Deus. Eu conheço-os, bando de víboras de Corazim. Simão proferiu as penúrias de cada um, bando de ladrões e malfeitores. E eu não trouxe, mas no livro de Humberto de Campos, ele traz o nome de cada um e o que as pessoas fizeram, o que cada um fez. Está lembrando, Marli? Agora eu estou lembrando. O Pedro deu uma esculhambada nele. Víboras de Corazim,
Simão proferiu as penúrias de cada um. Nesse momento, entra Jesus e contempla os quatro, chorando, ó, arrasados em lágrimas. Pedro, que fizeste? Senhor, tu disseste para eu amparar esses homens com a verdade. Ele disse, sim, Pedro. Eu disse, ampara e não aniquila-os. Nunca te ensinei a aniquilar ninguém com a verdade. E aí, então, Jesus, né? Fala assim, ei, amigos, vocês quatro, senta aqui, ó, vamos jantar. Jesus, então, insiste para que os quatro juntem com ele. E conversando, exaltou a divina providência, se referiu ao reino de Deus, que todos tinham a impressão de viver no futuro já. Quando os quatro publicanos se despediram, estavam diferentes, transformados, estavam felizes. O que Jesus está fazendo, gente? Quer mudar a conduta moral. Aí, quando saíram, Simão exprobou, né? Simão censurou Jesus, censurou o comportamento de Jesus. Ele falou assim, é necessário mostrar tanto carinho assim com os maus? Como estender o auxílio aos bons se você é assim com os maus? Se os homens errados merecem tanto amor, que fazer aos retos? Pedro, eu não vi a terra para curar os sãos. Né? E aí, é interessante esse capítulo, porque assim, ó, ninguém pode estar errando, né, gente? Vai ficar a míngua da ternura e da orientação do mestre, porque o mestre quer que nós mudemos a nossa alma. Pode continuar, Marli. Alessandra, só fazer um comentário rapidinho. É porque, na verdade, quando nós erramos, por si só, nós já estamos decretando, né, o retorno daquele erro. Então, não precisa mais ninguém vir esculhambar, humilhar, porque, por si só, o nosso erro já traz a consequência, vai trazer uma consequência de resgate, de reparação, enfim, ela por si só. Então, já tem a sua compensação, não precisa mais ninguém, vamos dizer assim, humilhar, né? Como no caso do Pedro, que Pedro, eles eram errados, realmente, os publicanos eram exploradores, né? Mas não precisava mais, não era aquilo. Jesus, é aí que a gente começa a entender todos os ensinamentos do Cristo, né? Quando ele fala, ele apresentou uma nova face para aqueles homens. Né? Porque se ele ficasse, ele ia só humilhar e não ia resolver nada. Ele mostrou àqueles homens que eles poderiam viver de forma diferente. Então, é isso que eu acho que é interessante nesses ensinamentos, né? Que a Joana traz assim para reflexão, né? Sim, e é bacana, né, Marli? Porque assim, ó, a gente fica pensando, né, quando a gente vê essas cenas, as situações que eles viveram, e a gente pensa, puxa vida, se os quatro já estão fazendo esse passo de ir a Jesus, né, eles já estavam cansados. Então a gente pensa assim, o que já se passava no coração dos publicanos? Eles já estavam arrependidos? Por que eles deram esse passo de procurar saber como que é o reino de Deus? Né? Então, assim, e Jesus não perde a oportunidade. Não perde, né, gente? Olha, o exemplo, olha, meu amigo, faz assim, assado, cozido, não faz mais daquele jeito que você estava fazendo antes. Então, a gente infere que os quatro já estavam assim, como é que eu vou dizer? Eles mesmos já se policiando, eles mesmos, como falou a Marli, já se martirizando, pensando que não agiram certo, e já começaram a buscar uma palavra de esclarecimento, estão começando a abrir o coração. E aí, quando você vem, né, com 4 pedras na mão, você afasta. Você afasta, você não acolhe. E se você não acolher, né,
você não ganha aquela pessoa. Vai lá, Marli. Inimigos gratuitos, adversários contumazes do bem, sofistas levianos, frívolos afoitos, cercaram-no em acirradas batalhas, sem que ele deixasse de colocar nas suas almas espúrias a presença da sua integridade nas sombras íntimas em que se debatiam as estrelas fulgurantes do seu reino de excelso amor. No entanto, foi julgado arbitrariamente, condenado por blasfêmia, ante a declaração da verdade e colocado na cruz, reservado pelos romanos aos escravos impiedosos e subversivos. Nunca se queixou, não acusou, não se defendeu. Os séculos, porém, exaltaram-no. Ainda não é integralmente compreendido e demorará um pouco, a fim de que o seja. Olha só, Marli, né? Então, ele falava a verdade, né? Jesus falava a verdade e aí foi colocado como, não, isso é uma declaração absurda, você está blasfemando. Sócrates também, né? Sócrates também foi julgado, condenado e numa entrevista de Humberto de Campos, eu vou falar um pouquinho que a gente ainda tem aí uns 10 minutos. Numa entrevista que Humberto de Campos fez com Sócrates, né? Ainda temos 20 minutos. Vai. Beleza, Malu. Numa entrevista que Humberto de Campos fez com Sócrates, ele vai lá, né? É uma reunião no plano espiritual, na erraticidade. E aí ele está conversando com Sócrates, ele fala assim, Sócrates, você tem alguma mensagem para mandar para o pessoal que está lá no planeta Terra? Aí ele disse, não. Mas Sócrates, olha, os filósofos, os que estão encarnados estão esperando uma palavra, uma orientação. Vocês já viram isso? Está em Crônicas, depois procurem lá, Crônicas de Além Túmulo, capítulo 25. Uma vez eu trouxe isso escrito no grupo. E aí ele disse, não. Aí Sócrates fala assim, não é... Perdão, gente. Não é por essas bandas de lá que mataram o Filho de Deus com a verdade? E aí Sócrates continua, né? Os homens ainda não se reconhecem como irmãos. Eles disputam entre eles. Não há fraternidade. Então, durante muitos anos ainda, todos os discípulos enviados que estão com a verdade terão de morrer muitas vezes. Vocês lembram disso? Humberto de Campos, gente, depois procurem lá, capítulo 25, Crônicas de Além Túmulo. Então, é o que a gente está falando aqui, né? Precisamos nos melhorar e aprender aí. E aqui Jesus, né, está sendo crucificado porque traz a verdade, assim como foi Sócrates. Mas ele nunca se queixou, não acusou, não se defendeu, e os séculos vão exaltaram-no. E aí o que ela falava, né? As suas palavras vão ficar para a vida eterna, guiando-os como a luz dos séculos, pelo porvir afora. Então, tudo vai passar, menos as palavras de Jesus. Pode continuar, Marli. Não te escuses de segui-lo. Doa o pão, serve a água pura, oferece o agasalho, oferta o medicamento, conforme ele recomendou. Não te esqueças, porém, nunca de o seguir e lecioná-lo para os que o sofrem. O pão nutre agora, mas a palavra de vida eterna sustenta para sempre. O agasalho guarda o corpo nu por hoje, porém a armadura da fé resiste aos tempos. A linfa desdentada, no momento, entretanto, a água viva
Não é desdentada, viu, gente? É a linfa desentada no momento, entretanto, a água viva faz que cesse a sede que nasce do coração. O medicamento resolve o problema da saúde por algum tempo. Todavia, a salutar terapêutica da prece e da irrestrita confiança em Deus perseverar o equilíbrio da mente e da alma, do corpo, portanto, para sempre, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, olha só, né? Bacana isso. Ela está falando, ó. Ai, gente, perdoa. Depois desse Covid, eu fiquei com essa tossinha. Olha só. O pão nutre agora, né? Nutrição do corpo. Mas a palavra de Jesus nutrirá para sempre, né? O agasalho guarda o corpo agora, né? Só que a fé vai agasalhar e resistir para sempre. O medicamento resolve a saúde por algum tempo. E a confiança em Deus, né, vai manter o equilíbrio da alma para sempre. Então, ela está falando, dizendo essas colocações, né? O material, o de agora, e o que vai ficar para sempre, que é o que Jesus veio trazer para a gente, né? As leis morais. Pode continuar, Marli. Não se descorsore ante o ministério do ensino evangélico, nem o postergue a pretextos aparentemente justos. A palavra evangélica e espírita é cimento de luz para a construção do altar do bem e templo da felicidade humana para todo o sempre. Jesus é ação. Sobretudo, promove as lições vivas da sua mensagem, sempre atual, para arrancar o homem do barbarato a que se arroja e levantá-lo aos cimos e cumeadas da aventura sem jaça e da felicidade sem sombras, sem dor, sem receio, sem morte. Sobrepondo à matéria, o Espírito prega, ama, ensina, ajuda e vive o Cristo, quanto te seja possível, a fim de que ele viva em ti, e já não sejas tu quem vivas, porém ele, como proclamou o apóstolo da gentilidade, ao lograr a perfeita sintonia com o Senhor de nossas vidas. Olha só, né? Seguir o mestre. Então, o que ele está falando, né? Da necessidade material de agora, né? Ele fala, a linfa, a água vai dessedentar a sede agora, no momento, mas a água que eu vou te trazer, você nunca mais vai ter sede, né? E aí Joana termina, né? Então, o que ela fala para a gente fazer? Sobrepor a matéria. Sobrepor o quê? A vida do espírito. Então, o que ela fala para a gente fazer, né? Falar da vida de Jesus, ensinar o que a gente sabe. Ensinar o que a gente sabe, não só o que a gente aprende aqui com Chico, com Joana, com Amélia, com Emmanuel, mas também ensinar as matérias de raciocínio lógico, porque a gente está ajudando na inteligência. E ela fala, né? Ensina, prega, ou seja, faz, age como você fala, como você está aprendendo também. Ama, ajuda e vive o Cristo. Ajuda o Cristo na seara dele. Vive o Cristo, vive os exemplos que o Cristo deixou, né? Quanto te seja possível, para que ele viva em ti. E já não sejas tu quem viva, porém ele. Lembra que Paulo falou, eu e Jesus somos um? Né? Ao lograr a perfeita sintonia de Jesus em nossas vidas. Então, o que é esse ensinamento aqui de Joana, que é maravilhoso? Ela fala assim para a gente, segue a Jesus. Segue os conselhos de Jesus. Aprende os ensinamentos dele e faz. Exercita,
quanto nos seja possível. É claro que os nossos exemplos, assim, nossas situações, a gente ainda fica atrapalhado, né? Igual o Mancebo Rico. O Mancebo Rico teve alguns segundos para decidir. Vai ou não vai? E eu me lembro que eu não trouxe o capítulo todo de Amélia Rodrigues. Eu me lembro que eles estavam conversando num alpendre, que era, né, aquele puxadinho, vamos dizer assim, do teto. Enquanto eles estavam conversando juntos ali, ele e o Mancebo, eu lembro muito bem que a Amélia trouxe assim, e pétalas rubras caíram aos pés do Mancebo enquanto ele estava conversando com Jesus. Então, o que essas pétalas rubras queriam dizer, meu amigo? É agora, ó. É agora. Segue-me agora. Não tem mais tempo. Então, assim, decide. Você vai me seguir ou não? E aí, o que o Mancebo encontra? Uma semana depois, encontra a morte. E Jesus chega lá e diz assim, você não veio a mim, mas eu vou a você. Então, é isso, gente. Essa lição maravilhosa aqui que a Joana nos deixa aí, né? De nós aprendermos e exercitarmos o quanto pudermos os ensinamentos que a gente aprende aí na teoria. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? São, ó, aqui no tablet, Malu, 13, 15 e 28. E 21. Olha, eu acho que essa coisa de viver Jesus, né? Por exemplo, eu vejo assim, a gente tem que, como se a gente tivesse que fazer um exercício, praticar Jesus assim, o quê? É isso que a gente tem feito, é estudo, né? Caridade, a gente tem que se voltar para isso, porque para nós é muito mais conhecido, é muito mais fácil, a porta é mais larga, né? Essa vida aqui do mundo comum, né? Eu vou ali, eu trabalho, eu faço isso, eu faço uma compra, eu faço uma viagem, eu vou seguindo, eu vou sobrevivendo, a rotina, Sim. né? Isso para nós é muito natural, mas essa vivência de Jesus, que se voltar diariamente, em orações também, né? Naqueles momentos que a gente está, né? Sentindo um desequilíbrio, uma perturbação, em oração também, mas assim, né, nessa busca desse conhecimento, desse entendimento, né? Porque não é fácil. Como você falou, para nós a gente vai tropeçar ainda, esse alcance, né? Esse alcance de Jesus para nós não é fácil. Então, para a gente vivenciar, hoje eu fico até imaginando assim, vou dedicar aquelas horas do meu dia para aquilo, sabe? Aquela coisa assim, como eu dedico para as atividades de casa, para a família, para trabalho, mas eu tenho que ter umas horas para aquilo também, para desenvolver aquilo ali, né? Dedicar umas horas para o estudo, para busca, né? Para oração, para uma ação na caridade, seja lá qual for, né? Que a gente pode estender, né? Então, é aquela dedicação, e eu acho que é nesse trabalho diário, é nessa vivência que isso vai se tornando mais natural para nós também. Verdade. Né? Essas atividades e esse viver Jesus, porque Jesus é ação, ele não quer só que a gente, né? Não adianta ler muito livro, né? Não adianta ficar. Então, assim, você tem que viver em sentimento, em transformação. São vários itens para trabalhar, né? Ele quer que a gente estude, ele quer que a gente aprenda, né? Ele quer que nós o conheçamos as leis do Pai, como que a gente deve se movimentar. E ele quer, igual você está falando, Simone, não é só ler, né? A gente tem que ler e fazer, praticar o que a gente lê. Só ler é um passo. Agora, ler e praticar, né, são dois. E é muito melhor, é mais importante, é o que ela fala, né? Ações de Jesus é o título do capítulo. Agora, ler já é melhor do que aquele pessoal que você comentou aí no início da sua fala.
que é a pessoa que vive só a vida daqui da Terra, que vai fazer compra, que vai para academia, que vai viajar, igual você falou. Então, ler é alguma coisa. Agora, ler e fazer. Só que, às vezes, como a gente ainda é, né? Como é que eu vou falar? A gente ainda está aprendendo, a gente ainda é neném. A gente lê e, às vezes, a prova está ali na nossa cara. Vamos ver, Alexandra, vai ser o teste hoje. Tem 10 segundos para pensar agora nessa situação desse problema aqui, ó, igual o mancebo rico. E aí? Vai ou corre? E esses problemas vão aparecer para a gente, né? Essas situações vão aparecer para a gente várias e várias e várias e várias vezes, até que a gente não tenha mais dúvida de qual caminho a seguir. Porque não tem 2 caminhos, só um. E a gente tem que investir nele, né? Porque eu fiquei até pensando aqui, esses estudos de Joana, a gente tem desde 2012, né? Nós começamos a estudar a Joana aqui. Que na época começamos a estudar a Amélia também. Então, já se vão 10 anos, né, desses estudos aqui na sexta-feira e tal. Eu imagino assim, é como se a gente estivesse fazendo uma faculdade, né? Entende? É uma faculdade então você investe naquilo ali, né? Então, vamos ver a prova, né? Não é? Vamos Eu me sinto... para passar para a segunda série. Não é? As provas daquilo que você está aprendendo, né? E assim, você está investindo. Eu sinto uma gratidão muito grande, porque faz 10 anos. Gente, eu estou no horário de expediente. Eu poderia ter aula para dar nesse horário, precisaria estar, né, na universidade. Faz 10 anos que eu consigo liberar esse horário para o estudo. Eu consigo disponibilizar. Olha que coisa incrível, porque poderia surgir qualquer coisa lá que me ocupasse, que eu não poderia estar aqui estudando Joana. Então, eu acho assim fantástico, porque não é por questão de 1 mês, 2, faz 10 anos que eu estou nesse estudo há 10 anos, dedicando esse horário aqui, né, para esse conhecimento. E eu vejo que todo semestre surge aula lá, um monte de coisa para fazer na universidade, mas a sexta-feira à tarde ela está sempre livre. É uma coisa impressionante até de se pensar, né? Parece planejado já. Então, assim, como que eu não vou aproveitar essa oportunidade de me dedicar para isso? Eu poderia ter qualquer outro trabalho, bastasse eu ser professora de uma faculdade particular, né? Iam botar aula para mim, eu ia estar em horário comercial, ia ter que trabalhar, né? Não teria... Então, assim, eu vejo que as coisas, elas surgem para nós, elas vêm, né? Naquela necessidade que nós temos, né? Naquilo que a gente precisa. E a gente tem que investir nisso. Eu invisto nisso, há 10 anos eu estou aqui. E vou ficar mais 10, 20, se eu não puder, por algum motivo, acontecer, né? De não ter a disponibilidade de horário. Mas se depender de mim... Eu acho que isso, Simone, né, demonstra, tá, a atuação da espiritualidade, está mostrando para a gente que eles estão ali, ó, vocês têm que estudar. Então, tá aqui, ó, vou te liberar esse tempo que é para vocês estudarem, né? E acontece... praticar, né? Exato. Não, estudar e praticar, claro. Entendeu? Mas nós temos que, primeiramente, aprender ali, estudar para aprender, para depois a gente pôr em prática. Tá? Sempre tem que vir, o estudo tem que vir antes, porque senão, se você não sabe, você não vai praticar, porque você não sabe. Né? Então, eu acho assim que a espiritualidade, ela está o tempo inteiro atuando, mostrando para a gente, olha, eu estou aqui, tá? Eu estou te ajudando para que você obtenha essa parte, para que você faça a outra parte, porque é necessário. Para isso, nós viemos para cá. Sim, e que graças a Deus... Né? E que graças a Deus, né, a gente hoje tem um conhecimento, tá, que muita gente não tem. Vamos ser cobrados muito mais? Sim. Vamos. Tá? Multiplica isso, né? É isso que eles querem, né, Malu? Exato.
tá? É aquela, eu falo que é a água mole em pedra dura, onde ela fura, né? Então a gente vai ali de bocadinho, porque muita gente não aceita, não quer e tudo, mas as pessoas chegam comigo, não sei o quê, olha, porque eu fui na minha igreja, você não quer ir na minha igreja? Eu digo, vou, você vai lá no meu centro? Que centro? Eu digo, centro espírita. Parece que você falou assim, nossa, você vai para o inferno, sabe? Então, assim, aí já tem outras, eu vejo assim, amigas das minhas filhas, né? Que já me ligam e dizem assim, ai, tia, você vai no centro? Dá para você botar nosso nome lá no caderno? Tá? Então, eu tapa, irradiação e tudo, aí já me mando mensagem, tia, pede, olha, tia, como melhorou. Então, é assim, aos pouquinhos você vai jogando, vai ter como a semeadura, né? Vai ter algumas sementes que vão cair nas pedras, mas vai ter algumas que vão cair em solo fértil. Então, a gente vai estudando, né? Vendo que a espiritualidade está ali nos ajudando nesses estudos, porque vocês trazem uma coisa assim, Simone, Ali, a Marli, o João, vocês trazem assim, um conhecimento, tá? Que eu, por exemplo, eu não tinha o conhecimento que vocês trazem, muitas coisas eu não sabia. Tá? E passei o quê? A aprender com vocês. Tá? Então, multiplicar, né, Malu? Então, eu acho isso muito bom, quer dizer, eu estou tendo a oportunidade também, né? A espiritualidade me deu a oportunidade, porque até então, como a Simone, eu não podia. Eu queria conhecer e tudo, mas eu não podia, porque eu trabalhava 8 horas. Eu não tinha como sair. Tá? E aí a espiritualidade, vou te aposentar, mas tu vai trabalhar, tu vai estudar, tá? Então eu aposentei e fui a primeira, até um pouco antes de eu aposentar, eu comecei a ir no discípulo a fazer os estudos lá, tá? Fui fazer o curso de mediunidade, fiz, tá? Porque eu já havia trabalhado. Então, eu fui em busca de aprender, tá? Porque também a gente tem que. Porque eu tenho mediunidade, tá? Gente, isso é um trabalho sério. Então, eu fui estudar como é que eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer, porque não é porque eu tenho mediunidade, porque, olha, alguém parou aqui comigo, mas e aí, o que eu tenho que fazer? Eu posso deixar fazer o que quer? Eu posso. O que eu faço? Tá? Eu saio, eu me afasto, como que eu vou agir? Tá? Então, tudo isso você vai aprendendo com o quê? Com o estudo. Verdade. E eu acho que a gente tem uma oportunidade infinita, tá? Que Deus e Jesus, né, nos proporcionaram com esse tanto de obra que a gente tem hoje em dia. Sim. Porque... E obras sérias, né? Como Sim. essa, por exemplo, da Joana, que é uma coisa assim... Nossa, eu fico assim, muito encantada com esses ensinamentos aí da Joana, que é para que nós avaliemos assim a importância de seguir ao mestre, nós darmos o devido valor e continuarmos a nossa caminhada do jeito que estamos, estudando, né, aprendendo, imitando na medida do que for possível e passando também para os demais as coisas que a gente aprende. Vai ter gente que vai querer ouvir, vai ter gente que não vai querer ouvir, e paciência, mas um dia essa pessoa vai ouvir, como diz aquele ditado, vai no amor ou vai na dor. Né? Isso. Gente, alguém quer, agora sim, né? 3h35, alguém quer fazer
a prece para a gente? Você quer fazer, Cida, para a gente? Pensei na Cida, como é que... Ó, transmissão? Coisa, né, Malu? É bem isso Foi mesmo. impressionante. Eu ia pedir para a Cida quando você falou. Não, eu estou com bronquite atacada. Se eu não dar conta de começar a crise de tosse, aí vocês terminam para mim, tá? Gente, vocês duas, você e a Ali, então vocês vão comer gengibre, viu? Verdade, Malu. Vão mastigar gengibre. Gengibre com malva. Isso. Essa semana foi bem difícil, mas vamos lá. Mas o meu é pós-Covid que eu estou aqui. Vamos lá. Vai lá, Cida. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, que nos deixou tantas lições maravilhosas para que a gente pudesse, a cada dia, vir espíritos maravilhosos como Joana, nos ajudar nos trabalhos, ajudar a ver a vida com outros olhos, ajudar a ver nossos irmãos, nossa família, com mais paciência, com mais resignação. Agradecendo a todos por essa lição maravilhosa que essa espiritualidade nos preparou e a Lê conseguiu passar para nós, agradecemos. Em nome de Jesus e todos os espíritos que nos acompanham hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, Cida. Obrigada aí, gente. Também pensei na Cida também, viu? Na hora. Todo mundo pensou na Cida. Cida, a gente não esquece você. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada. Fiquem com Deus Beijo, aí. gente. Obrigada.